noite, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita. Hoje, dia 28 de novembro de 2020. O Evangelho hoje está sendo gravado por motivos de força maior. Então, foi deixada a seguinte pergunta ao longo dessa tarde para nossa reflexão: será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Vamos responder conforme os nossos estudos de hoje do livro O Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz. E hoje chegamos no capítulo 20, Noções de Lar. E foi deste capítulo que surgiu esta pergunta sobre as almas gêmeas. Será que é uma verdade essa teoria? Vamos fazer a nossa oração inicial, pedir a Deus muita sabedoria, coragem para enfrentar as dificuldades e que a espiritualidade maior esteja nos orientando nos estudos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todos os males, que assim seja. Boa noite novamente, né? Lembrando que o programa de hoje está sendo gravado por motivos de força maior, então a gente gravou um pouquinho mais cedo para você não perder e não ficar sem o seu Evangelho no Lar Espírita. Então vamos aí à pergunta que foi deixada: será uma verdade a teoria das almas gêmeas? É verdade, sim, senhor. Tanto que é verdade que nós temos a confirmação aqui, ó, no livro O Consolador, né, de Chico Xavier, psicografia, né, pelo nosso querido também espírito Emmanuel, né, o Emmanuel que traz essas respostas, né, para o Chico. Então vamos à resposta. Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Sim. No sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Criadas uma para as outras, as almas gêmeas se buscam sempre que separadas. Essa a união perene, a aspiração suprema e indefinível. Eu dei uma gaguejadinha aqui, mas tudo tranquilo, né? Então essa união, ela é muito bonita, né? Suprema, é indefinível, então não tem nem palavras para expressar, né? Como eles colocam aqui, o Emmanuel, né? Essa união dessas duas almas. Lembrando que quando a gente fala alma gêmea, até teve um estudo aqui, e eu creio que eu cometi um equívoco na época, pelo entendimento que eu tinha, né? A ideia de alma gêmea, como se fosse uma alma a metade da outra. A alma, gente, né, o espírito, ele é único, né? Sendo o espírito único, tendo a sua individualidade, não tem essa coisa de que falta alguma coisa não, tá? Mas a gente tem sim a ideia da alma gêmea, mas não nesse sentido como se fosse a outra metade para a gente ser um ser único, não. É um grande companheiro, né? uma alma, né? Um espírito amigo que vem aí somar conosco, né? E não diminuir. Né? Então, sim, a alma gêmea existe, né? Porém, ela pode vir a ser separada conforme as nossas escolhas. Aí a grande dificuldade é esse encontro. Até naquele filme, né? Acho que é O Sentido da Vida, ou é O Sexto Sentido, eu não me recordo. É um filme que eu sei que é com Robin Williams, né? E a esposa dele acaba cometendo suicídio e ele vai até o umbral fazer o resgate, né? Então é um filme que traz ali algumas questões da doutrina espírita que eu recomendo que vocês possam vir assistir. Então vamos aqui agora para o livro, né, o Nosso Lar, hoje capítulo 20, intitulado de Noções de Lar. Né? Então, o capítulo anterior, né, André Luiz conheceu
né, a neta ali da nossa querida, vai, o nome agora me fugiu, gente, perdão, né, eu ia falar Dona Maria, mas Dona Maria, que essa semana estava lendo ali ó, o livro A Viuvinha, né, então peço perdão, mas me fugiu aqui o Dona Laura, né, e Dona Laura, né, começa a lhe trazer algumas lições bem interessantes, e essas lições elas prosseguem aqui no capítulo 20, intitulado de Noções do Lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado, né? Então ela traz essa informação, né? Relembrando que a colônia nosso lá, né? Essa colônia espiritual, essa cidade aí espiritual que fica, né, aos arredores ali do estado do Rio de Janeiro, é uma colônia de transição. Passam por ali os espíritos, né, que ou vão para outros mundos mais evoluídos ou precisam retornar para a Terra, né? Então eles se reestabelecem e prosseguem, digamos assim, a viagem para outras esferas ou de volta aqui para a órbita terrestre para suas expiações e suas provações, né? E ela deixa bem claro que lá é uma colônia de trabalho e de aprendizado, ou seja, ninguém lá fica deitado numa rede tomando água de coco, né? Temos que trabalhar também no mundo espiritual, só que a gente tem uma diferença, né, que o espírito não tem, né, a energia, né, no caso assim, no sentido do corpo, né, porque o corpo físico se esgota essa energia, a gente se sente cansado, a gente dorme. No mundo espiritual não, em especial ali na colônia do nosso lar, como tem espíritos ainda não tão evoluídos, eles até sentem esse cansaço, que é a impressão que ainda tem, né, da matéria, que é muito forte. As almas femininas, né, fala a Dona Laura, aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas, né? Então ela deixa claro, né, sendo aí a colônia de transição, ou para retorno aqui para a Terra, ou para ascender para outras órbitas ali, né, outras esferas mais evoluídas. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à Terra? Né? Questiona André Luiz. A interlocutora esboçou uma fisionomia muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que, de há muito, se esforça por encorajar nosso instinto doméstico. Ou seja, o lar terrestre tem essa função, né? Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar, né, a se purificar, a expurgar o terreno dos sentimentos, né? Controle ali das más paixões, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo, né? Que são os males, né, as imperfeições que a gente traz. Quando regressei do planeta, pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões, né? Fala a Dona Laura. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, olha a ideia do orgulho, né? Fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito, né? Então a gente tem ali, né, uma mudança de sintonia. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas, né? Indaga ali o nosso querido André Luiz. E ela responde: o orientador, muito versado, né, muito experiente em matemática, olha aqui, né, a ideia aqui dos aprendizados, né, que a gente, na parte intelectual, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da vida divina. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é sagrado vértice, né? Onde ali esse encontro forma esse ângulo,
onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É tempo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Unir-se, vou até repetir, espiritual antes que corporalmente, né? Então aqui já nos traz, né, que aqueles que se ligam fisicamente, né, já temos aí uma questão, né? O instinto está prevalecendo e não a afeição, o carinho, né, a gentileza, o cuidado, coisas, né, do âmbito espiritual e moral, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, Leandro, mas essa questão corporal, a questão não é que o corporal não vai existir, até porque a gente já viu aqui que sexo não é pecado, mas é o que me atrai, né? Que energia me atrai? É uma energia física, material, instintiva, ou é uma energia mais espiritual? Né? Na hora que eu olho para aquela pessoa ali, eu tenho um carinho, eu tenho um amor. Entenderam? Antes, a questão do instinto. Há na Terra agora, informa ela, grande número de estudiosos das questões sociais que dizem várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica, né? Então, a Terra recebeu, né? Eu creio eu aí que fazem referência também aos psicólogos. Alguns chegaram a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Ou seja, não é do dia para a noite que se constrói um lar feliz, né? É uma conquista sublime, elevada, que os homens vão realizando pouco a pouco, como ela fala, vagarosamente. E aí vem a pergunta: onde nas esferas do globo o verdadeiro instinto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados? Eu vou reler que eu acho que não ficou muito boa, né? Onde nas esferas do globo o verdadeiro instinto doméstico, baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente partilhados? Ela responde: na maioria, os casais terrestres passam horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou egoísmo feroz. Olha aqui, puxão de orelha, né? E prossegue. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte, a companheira, se decide a animar o esposo na lei horizontal de seus trabalhos temporais e nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Então observem a indiferença, né? Dissimulam, né, disfarçam em sociedade e na vida íntima. Um faz viagens mentais a longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe é peculiar. É como se a sintonia ali de um do outro não tivesse boa, né? Então ela traz essas questões, né? Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona, viaja através dos negócios, né? Tá com a mente longe. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. Então, são tantas vontades contrárias, indiferentes, mas tudo isso está ali, na indiferença ou no egoísmo feroz, como Dona Laura descreve anteriormente. É claro que em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Ela mesma, né, nos fala que é pouco a pouco, né? Duas linhas divergentes tentam em vão formar um vértice sublime, um cume, né? A fim de construírem um degrau na escala grandiosa da vida eterna. Esses conceitos, fala André Luiz, calavam-me fundo, sumamente impressionado. Observei. Vamos às observações do André Luiz. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. E ela responde:
Questão de experiência, meu amigo. Questão de experiência. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Olha que ensinamentos, né, sublimes aí destacados pela dona Laura. E no próximo sábado, né, a gente retoma esta lição, né, do capítulo 20, a gente prossegue os ensinamentos. Espero que vocês tenham gostado. Hoje vai ser um pouquinho mais curto, mas amanhã às 19 horas temos o Respostas para a Vida. Não percam. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprender mais um pouco, de nos esclarecer acerca das dificuldades que nos aparecem no caminho. Gratidão pelo nosso lar, pela nossa família, que consigamos nos melhorar para aqueles a quem tanto amamos e nos querem bem. Família essa que vai além dos laços sanguíneos, família espiritual, nos quais nos faz ver que somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto no vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Que assim seja. Gratidão. Amanhã, como foi falado, às 19 horas, estaremos juntinhos para mais um encontro. Fiquem com Deus e até amanhã.